Vamos elevar o nosso pensamento, deixar lá fora tudo que é lá de fora, buscar conexão agora, através de um portal de luz e de amor, buscando a presença de todos os nossos orixás, pai e mãe de nossas coroas, nossos mestres, amigos espirituais, buscando a proteção de Exu, Pombogira e Xumirim, que estejam neste momento cuidando de toda a egrégora que aqui se faz presente, ao vivo ou em todo o tempo por onde este vídeo permanecer. Que todos aqueles que estejam focados nesses estudos, se conectando com a sua fé, com a busca do conhecimento, estejam sendo também guardados, amparados, cuidados, que nós possamos agora, através da vontade que temos, do desejo que sentimos, de cada vez mais intensificar o nosso conhecimento, retirar as nossas dúvidas, podemos estar nos conectando com a energia de amor e de luz dos nossos guias de trabalho. Hoje, dando início ao estudo onde vamos nos aprofundar um pouco cada guia de trabalho que chega até nós, trazendo seus ensinamentos, que nós possamos retirar o máximo de dúvidas, nos conectar cada vez mais, criando uma afinidade, criando uma intimidade com os nossos guias de trabalho. Agradecemos pela oportunidade que temos e de já escolhermos estar aqui, juntos, estudando. Que Deus, neste momento, nos ampare, trazendo para nós toda a energia de luz e de amor, aqui e agora e para todo sempre. E assim já é. Deu um clarão hoje, agora no meu olho. Vamos lá, vamos... Hoje nós estamos iniciando uma nova apostila. A nossa apostila de guias de Umbanda. Nós hoje terminamos a de orixás, né? No último estudo. Hoje nós vamos iniciar falando sobre os guias de Umbanda. Nossa contracapa aqui é uma vela de 7 dias, iluminando, iniciando os nossos caminhos na busca de conhecimento. O módulo 1 fala sobre a mecânica do trabalho espiritual. Como eu sempre falo, a gente sempre está voltando um pouquinho, né, sobre aquilo que nós já conhecemos, para que a gente vá pegando o gancho. Mas é importante a gente ter total certeza, consciência, de que nós já conseguimos falar sobre isso com naturalidade, com facilidade. Então, aqui se inicia falando sobre a mecânica do trabalho espiritual. Para nos tornarmos especialistas nas linhas de trabalho de Umbanda, é fundamental compreender a mecânica que rege a atuação das entidades. Não se trata apenas de fé, mas de um complexo sistema energético e hierárquico, que permite a interação entre os planos espiritual e material. Neste módulo, desvendaremos os pilares dessa mecânica, desde a hierarquia mediúnica até a influência dos orixás, na manifestação das entidades. O guia-chefe e o guia de trabalho, a hierarquia da coroa mediúnica. Na Umbanda, a mediunidade é um canal de comunicação do trabalho. Cada médium possui uma coroa espiritual, composta pelos orixás regentes e as entidades que o acompanham. É crucial diferenciar o guia-chefe do guia de trabalho. O guia-chefe é a entidade principal que acompanha o médium desde o seu nascimento, sendo responsável por sua proteção e orientação geral na vida e na mediunidade. Ele atua como um mentor espiritual, auxiliando no desenvolvimento e na jornada evolutiva do médium. Geralmente, é uma entidade de uma das linhas de direita, como um caboclo ou um preto velho, e sua presença é constante,
mesmo que não se manifeste em todas as sessões. Os guias de trabalho, por sua vez, são as entidades que se manifestam através do médium em sessões específicas para realizar atendimentos, passes, descarregos ou outros trabalhos espirituais. Um médium pode ter diversos guias de trabalho em diferentes linhas, que se revezam conforme a necessidade do terreiro e dos consulentes. Eles atuam sob a supervisão do guia-chefe e dos orixás regentes do médium, sempre em conformidade com a lei divina. Compreender essa hierarquia é o primeiro passo para um trabalho mediúnico, consciente e respeitoso, onde o médium se coloca como um instrumento a serviço da espiritualidade, sob a égide dos seus protetores. Aqui fala assim, geralmente é uma entidade de uma das linhas de direita, como um caboclo ou um preto velho. Aqui fala que geralmente o é, mas isso não é uma regra, tá? Existem pessoas que têm, sim, como seu guia-chefe, um Exu, ou uma pombogira, um baiano. Existe pessoas que trazem como seu guia-chefe um boiadeiro. Então, na realidade, assim, a gente entende que Caboclo e Preto Velho praticamente foram os guias que deram início aos trabalhos de Umbanda, né? E por muito tempo a linha da esquerda era vista de uma maneira muito negativa. E isso fez com que viesse muito esse ensinamento, essa informação. Hoje a gente já tem muitas pessoas que trazem essa informação. Na nossa casa mesmo, nós temos a informação de alguns médios que o guia de frente, o guia realmente que vem sendo o guia-chefe da coroa dessa pessoa, é um Exu. E isso não tem problema algum, tá? Isso não faz diferença nenhuma no desenvolvimento mediúnico dessa pessoa. Só para que a gente guarde bastante isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre o guia-chefe, guia de trabalho? Conseguem entender realmente como é que isso funciona dentro da nossa coroa? Tudo bem para todo mundo? Qualquer dúvida? Minha mãe, Fala, meu filho. O guia-chefe, ele, como a senhora leu aí, está na apostila, ele acompanha a gente desde o nascimento, Uhum. certo? Cheguei no terreiro, se apresentou o guia, por exemplo, o meu guia, o pai Joaquim. Vou usar o exemplo da senhora. A senhora, quando começou a trabalhar, a senhora começou a trabalhar com a vovó. O vovô só foi se apresentar para a senhora quando a senhora fez o 9 sacerdócio anos da depois. senhora. Só o sacerdócio da senhora. Existiu essa mudança de guia-chefe ou o velho já era o guia-chefe? Não. O meu guia-chefe é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Tá certo, verdade. Tem razão. O Tá meu certo, guia-chefe é o Caboclo das tá Sete certo, tá certo. Encruzilhadas. Ele passou como missão ao vovô ser o guia-chefe do terreiro, do Tá. centro, Uhum. do trabalho mediúnico, do trabalho Perfeito, espiritual. perfeito, Não é? Assim, tá? perfeito, perfeito. E assim, só uma coisa aí para complementar o que você falou. O guia-chefe, ele já nasce desde o Sim. nascimento, sim, Uhum. mas com a missão de nos direcionar, porque toda a nossa família espiritual, eles nos acompanham desde o nascimento. A Uhum. diferença é que o guia-chefe, ele tem um compromisso maior com a nossa encarnação, com o nosso direcionamento moral, mediúnico, ele tem um compromisso maior com o nosso caminhar aqui nessa encarnação. Somente dessa encarnação. Somente nessa encarnação. Perfeito. E os guias de trabalho, no caso, todos os outros, né, que trabalham juntos, eles... Na maioria das vezes, o guia-chefe é aquele que a gente sente mais forte em nós desde o início do nosso desenvolvimento mediúnico. É aquele que vamos criando uma afinidade maior com a energia dele
desde o início do nosso desenvolvimento mediúnico. Isso fala muito assim com a gente, é uma das características que a gente percebe. Apesar de que, né, quando nós vamos fazendo determinadas ritualísticas dentro da casa, né, como a maci, como a praia, como um recolhimento, quando a gente faz determinada ritualística, aquele é que responde, ele chega para mostrar, para dizer realmente a força dele perante o direcionamento do médium dele, né? Que ele acompanha. A ciência da incorporação, acoplamento áurico e a atuação nos chakras. A incorporação na Umbanda é um fenômeno mediúnico que, longe de ser possessão, é um acoplamento energético entre o espírito da entidade e o corpo sutil, perispírito e aura do médium. É uma troca consciente e controlada, onde a entidade utiliza o aparelho mediúnico para se manifestar e realizar o seu trabalho. Do ponto de vista energético, esse acoplamento ocorre através dos chakras, centro de força localizado no corpo sutil. Cada entidade, de acordo com a sua linha de trabalho e vibração, atua predominantemente em chakras específicos do médium para realizar as suas funções. O chakra coronário, que é no topo da cabeça, principal porta de entrada para entidades de vibração mais elevada, como caboclos e pretos velhos, que trazem sabedoria, passos de radiação e cura mental. Chakra frontal, entre as sobrancelhas, relacionado à intuição, clarividência e comando mental. Entidades que trabalham com aconselhamento e direcionamento podem atuar fortemente aqui. O chakra laríngeo, da garganta, ligado à comunicação, essencial para a fala da entidade através do médium. O chakra cardíaco, o coração, centro do amor incondicional e da cura, entidades que trabalham com passes de amor, equilíbrio emocional e cura física, atuam intensamente neste chakra. O chakra do plexo solar, que é no estômago, relacionado às emoções e ao poder pessoal, entidades que trabalham com descarregos emocionais e quebra de energias negativas podem atuar aqui. O chakra umbilical, o sacro, abaixo do umbigo, ligado à vitalidade, sexualidade e criação, entidades da esquerda, como Exus e Pombogiras, que trabalham com a manipulação da matéria, desobsessão e quebra de demandas mais densas, atuam fortemente nestes chakras, aterrando a energia. O chakra básico, que é a base da coluna, conexão com a terra, aterramento e energia vital, fundamental para a sustentação energética da incorporação e para trabalhos de firmeza e proteção. A entidade não toma o corpo do médium, mas empresta sua energia e consciência para atuar. O médium consciente sente a energia, as sensações e, muitas vezes, ouve a voz da entidade em sua mente, permitindo a comunicação. A prática e o desenvolvimento mediúnico aprimoram essa sintonia, tornando o acoplamento mais fluido e a manifestação mais clara. O cruzamento vibratório, como a energia do orixá regente molda a entidade. Um dos conceitos mais avançados e enriquecedores da Umbanda é o cruzamento vibratório. Ele explica como a energia primordial dos orixás se manifesta e se especializa através das entidades. Nenhuma entidade atua de forma isolada. Ela sempre está ligada a uma ou mais vibrações de orixás, que moldam as suas características, formas de trabalho e até mesmo a sua personalidade espiritual. Por exemplo, um caboclo de Oxóssi terá uma vibração mais voltada para a caça espiritual, a fartura, o conhecimento das ervas e a expansão de caminhos. Seu passo será mais direcionado à cura de vícios, à abertura de oportunidades e à conexão com a natureza. Já um caboclo de Ogum manifestará uma energia de luta, de quebra de demandas, de proteção e de abertura de caminhos através da força e da retidão. O seu passo será mais incisivo, cortando energias negativas e promovendo a justiça. Essa compreensão é vital para o especialista, pois permite identificar a falange. Ao ouvir o nome de uma entidade, exemplo, pena branca,
O médium experiente já pode intuir a sua ligação com Oxóssi e Oxalá. Direcionar o trabalho, saber qual a entidade chamar para cada tipo de problema do consulente, otimizando o atendimento. Aprofundar a conexão, entender a raiz do orixá da entidade, fortalece o vínculo e a sintonia mediúnica. O cruzamento vibratório não significa que a entidade é o orixá, mas que ela atua na irradiação daquele orixá, sendo um de seus braços executores na dimensão terrena. É a especialização da força divina para o trabalho prático. Reflexão e exercício prático. Pense em uma entidade que você já conhece e com a qual tem afinidade. Pesquise ou reflita sobre qual orixá ou orixás você acredita que ela está cruzada e como essa irradiação se manifesta em seu trabalho. E anote as suas percepções. Nessa apostila, a gente vai trazer muito essas reflexões para a gente tentar entender e pensar um pouquinho. Nós comentamos na apostila passada sobre isso, sobre a influência, né, do orixá junto ao trabalho de cada guia de trabalho, né? O nome desse guia, da onde ele vem, como ele se identifica, traz sempre uma inclinação de que linha que ele trabalha mais, que ele traz uma energia maior, né? Aqui o exemplo foi do Caboclo Pena Branca, que na realidade, como ele traz o nome de pena, a pena vem de Oxóssi, o branco vem de Oxalá. Então, mostra que ele trabalha com a energia de Oxóssi, a energia de Oxalá. Então, assim, isso vai ajudando a gente a prestar atenção, tanto nos guias de trabalho, como a gente daí vai também entendendo os pontos riscados, né? Quando a gente começa a abrir o nosso olhar, né, para isso. O primeiro passo é através dos nomes, de como esses guias de trabalho eles se apresentam. A Maria Padilha que eu trabalho, quando ela traz, eu sou Maria Padilha da Estrada, ela fala que ela trabalha com Ogum, ela trabalha na energia de Ogum, ela trabalha na energia dos caminhos. Então, assim, isso tem é porque eu sou filha de Ogum. Muitas vezes, sim, muitas vezes eles vêm nessa ligação, mas nem sempre. Mas quase sempre aqueles guias que mais trabalham com o médium, eles têm uma ligação maior com o orixá regente da coroa desse médium. Então, aqui fala sobre isso, né, para vocês procurarem pensar um pouquinho sobre os seus próprios guias e como que vocês identificam isso, né? Agora a gente vai passar para o módulo 2. A apostila trouxe essa contracapa. A gente vai entender, né, o porquê aqui no módulo 2 a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto de equilíbrio, entendendo a direita da esquerda. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tópico anterior aí que a gente falou? Tá tudo bem para todo mundo? Tá, né? Entendendo direita e esquerda. Um dos maiores desafios, e ao mesmo tempo uma das maiores riquezas da Umbanda, é a compreensão da dualidade e complementaridade das linhas de direita e de esquerda. Para o especialista, desmistificar esses conceitos é fundamental, pois eles representam forças essenciais para o equilíbrio do universo e para o trabalho espiritual. Longe de serem bem e mal, direita e esquerda são polaridades que atuam em conjunto para a manutenção da lei divina. Todos nós que estamos aqui, que estão tendo acesso a esse vídeo, eu acredito que já tenham a clareza de entender que direita e esquerda não quer dizer que um seja positivo, outro negativo na questão de bem e mal. Então, é entender que todos nós temos a nossa direita e a nossa esquerda, e é uma dualidade que se complementa e que é necessária para nós. Isso é a lei divina. O que é a direita?
energia de expansão, iluminação, cura e construção. A linha da direita na Umbanda é composta por entidades que atuam predominantemente com energias de expansão, de iluminação, cura, construção, orientação e acolhimento. Sua vibração é mais sutil, etérea e voltada para o crescimento espiritual, a sabedoria e a harmonização. Elas trabalham com a elevação do ser, a quebra de paradigmas negativos e a abertura de caminhos para o progresso. As entidades da direita, como caboclos, pretos velhos, crianças, baianos, boiadeiros, marinheiros, ciganos, malandros, são mestres na arte de ensinar, curar e proteger. Elas irradiam a luz dos orixás, trazendo conselhos sábios, passos de energização, benzimentos e a força para superar desafios. Sua atuação é como a luz do sol que ilumina, aquece e faz crescer, sempre buscando o bem-estar e a evolução do indivíduo. São forças que nos conectam com a fé, a esperança e a caridade, incentivando a reforma íntima e a busca por uma vida mais plena e consciente. Elas nos mostram o caminho da retidão e da paz, atuando como guias e protetores em nossa jornada terrena. O que é a esquerda? Energia de vitalização, absorção, esgotamento e execução da lei. A linha da esquerda, por sua vez, é formada por entidades que trabalham com energias de vitalização, absorção, esgotamento de energias negativas, execução da lei divina e proteção ativa. Sua vibração é mais densa, aterrada e voltada para a manipulação da matéria, a quebra de demandas, o descarrego e a guarda dos caminhos. Exus, pombagiras e Exus mirins são os guardiões da lei, os executores da justiça divina no plano material. Eles atuam nas encruzilhadas da vida, nos cemitérios, nas matas, em todos os locais onde a energia precisa ser reequilibrada. Sua função é absorver as energias negativas, desmanchar trabalhos de magia negra, proteger contra obsessores e vitalizar os caminhos para que a vida possa fluir. A atuação da esquerda é como a força da terra que absorve o que não serve, transforma e recicla, ou como a noite que guarda os mistérios e permite o descanso para um novo amanhecer. Eles são os policiais do astral, garantindo que a lei seja cumprida e que o equilíbrio seja restabelecido, mesmo que para isso precisem agir de forma mais incisiva. Não sei se vocês perceberam, quando nós falamos dos guias de direita, nós falamos sobre os malandros. Existem pessoas, existem vertentes, existem casas que associam os malandros aos Exus, justamente porque muitas vezes nas giras de Exu se canta para os malandros. Os malandros têm uma desenvoltura, uma forma de apresentação, de chegada, de leveza muito parecida com esse movimento de Exu e Pombagira, muito mais até com as pombogiras. E então, como existe esse movimento nas casas, existem também muitas pessoas que associam os malandros a Exu. Muitos que cuidam de malandros dentro da casa de Exu. E eu volto sempre a falar, não existe certo e errado. Existem casas e casas. Na nossa casa, o ensinamento que nós sempre tivemos, nossos malandros não são cultuados na casa de Exu. Temos essa consciência que malandro é da linha de direita, malandro não faz parte da linha de esquerda. Fala, Leonardo. Você ligou aí?
Aham. É que eu tenho que chegar no outro computador para falar. Eu já ouvi também falar dessa divisão de direita e esquerda, de os guias de direita, né, as linhas que são de direita, trabalham mais com a parte racional, e os guias de esquerda, mais a parte emocional, mais a parte de emoção, né, razão e emoção. Existe essa divisão? Faz algum sentido? Não existe essa ligação no todo, porque a gente vê, a gente percebe que se a gente prestar atenção no trabalho deles, esse trabalho ele faz como sendo uma continuação. Exu e Pombagira, a gente percebe que para que essa direita possa trabalhar com essa expansão, essa iluminação, essa cura, essa construção, tudo isso que a direita trabalha, a esquerda precisa ter também trabalhado justamente para poder fazer essa absorção, fazer esse esgotamento, e como tudo aquilo que nos leva para um negativo, né, para um campo de dor, na maioria das vezes foi plantado pelas nossas emoções, né, as nossas dores, o que nos coloca realmente no limbo, é o nosso campo de dor, é as nossas emoções. E por isso que é dito, é trazido para nós essa informação de que Exu e Pombagira, eles precisam atuar nesse campo das emoções. Então, eles atuam nas emoções, eles limpam, eles transmutam, eles fazem todo o processo de liberação dessas dores, para que a linha de direita possa trazer essa energização, trazer esse trabalho de cura, fazer esse movimento. Por isso que associam, né, que tem também uma linguagem que fala que a linha de esquerda, ela limpa as emoções para que a linha de direita possa trazer a razão, trazer a consciência, trazer o autoconhecimento, a iluminação. Entende o porquê dessa balança aí, dessa visão aí? Mas é importante a gente entender, né, nós que estamos sempre dentro do centro espírita, que vamos percebendo os trabalhos na nossa casa, que vamos percebendo como a nossa egrégora trabalha, como os nossos guias trabalham, a gente percebe o quanto eles trabalham em dualidade, em conjunto, né? Eu me lembro falando sobre a nossa última sessão, onde o Leonardo fez até o comentário que o ponto principal que o vovô levou na casa tinha o garfo da pombagira. Ele pediu para pegar um elemento de força da pombagira, e a gente percebeu como foi a gira, o quanto, né, as coisas foram acontecendo dentro da gira. A gente viu que realmente estava ali, muito atuante, trabalhando aquela energia. Então, assim, isso é a beleza do trabalho dentro de uma gira. Só quem tem olhos para ver, que consegue ver e consegue perceber através dessas comunicações, né? Que quando a gente estuda e a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo. E isso é bem legal, perceber. Mas, assim, a importância do que eu queria deixar bem claro para vocês, porque no caminhar de vocês, vocês podem chegar a ouvir pessoas falar sobre isso, podem ler em obras, em livros, trazendo a informação sobre os malandros junto aos Exus, né? E que a gente tenha um entendimento, a gente aqui vai se aprofundar mais nos guias, mas os malandros fazem parte da linha de direita. Esquerda é Exu, Pombogira e Exu Mirim. Quebrando dogmas. Por que a esquerda não é mal e direita não é bem? A dualidade necessária do universo. Um dos maiores preconceitos e equívocos em relação à Umbanda, e que o especialista deve combater veemente. Aqui, quando ele fala um especialista, está falando do estudioso, tá, gente? Porque ninguém é especialista de ser o dono da verdade, é o estudioso, aquele que estuda, está procurando se especializar na informação, né, no conteúdo. Então, assim, um dos maiores preconceitos e equívocos em relação à Umbanda, e que o especialista deve combater veemente, é a associação da direita com o bem e da esquerda com o mal ou com o diabo.
Essa visão é uma herança do dualismo cristão e não se aplica à teologia umbandista. Na Umbanda não existe o conceito de bem e mal absolutos, mas sim de lei e justiça divina. Direita e esquerda são polaridades complementares, como o dia e a noite, o sol e a lua, o masculino e o feminino. Ambas são manifestação da mesma força divina, atuando em diferentes frequências e com diferentes propósitos, mas sempre sob a égide dos orixás e da lei maior. A direita expande, a esquerda absorve e vitaliza. A direita ilumina, a esquerda guarda e protege. Ambas são essenciais para o equilíbrio do universo e para o trabalho espiritual. Sem a força da esquerda para desmanchar as demandas e proteger os caminhos, a direita não conseguiria expandir e construir. Sem a luz da direita para orientar e curar, a esquerda não teria para onde direcionar a energia transformada. O especialista compreende que a Umbanda é uma religião de equilíbrio, onde todas as forças são sagradas e atuam em prol da evolução. Desmistificar essa visão dualista é fundamental para promover o respeito, a compreensão e a prática correta da nossa fé. A Umbanda nos ensina que a vida é feita de ciclos, de luz e sombra, de construção e desconstrução. Direita e esquerda são os braços da lei divina, trabalhando em perfeita harmonia para a nossa evolução. O exercício prático para reflexão fala: pense em uma situação da sua vida onde você precisou de expansão e iluminação, da direita, e outra onde precisou de proteção e quebra de energias negativas, da esquerda. Como você percebeu a atuação dessas forças em sua vida? Anote as suas observações. Então, esse é o exercício que é orientado para que a gente pare para pensar. Alguém quer falar sobre isso, sobre direita e esquerda? Tudo bem para todo mundo? Vamos agora... Mãe, Oi. eu tinha essa dúvida de malandro, né? Ser da esquerda, mas ainda bem que onde eu boto meu malandro é bem na direita, entendeu? Mas, assim, foi porque eu já sabia que foi tudo explicado dentro do Alvorecer, né? Que não existia. Se lembra que uma vez eu falei para a senhora, né? Eu já tive um problema com o Zé Pilintra, e que, para mim, aqui não é Zé Pilintra nem aqui nem na China, mas dali para cá eu comecei a entender que não é Zé Pilintra da direita, ele é todo... Até porque, assim, aqui em casa todo mundo tem um apego por ele, né? E eu boto ele, assim, geralmente no lado certo, do lado da direita, que este Pombogira fica na minha esquerda do meu portão, e ele fica aqui atrás, junto com meus outros gays, entendeu? Então eu tinha essa dúvida. Outra dúvida que minha luz acabou e demorou a voltar é sobre os guias né, do início, que a senhora falou sobre... Como se diz? Os guias de trabalho. Isso. Quando os guias de frente nós, eles são... É certo isso, as pessoas falam, quando o teu primeiro guia que chega em você, o primeiro guia, esse é o guia que é o nosso guia de frente, sempre? Ou não? Então, deixa eu ir por partes. Primeiro, falar sobre o malandro que você falou. A pessoa que cuida do malandro na casa de Exu também não tem problema algum. Se você até hoje cuidasse dele ali, não tem problema, porque o que a gente fala?
malandro, ele caminha por todos os lugares, né? Então, porque os malandros, na realidade, eles vieram de uma linha de Jurema, eles vieram de uma outra linha de trabalho. E malandro é um espírito tão livre que ele chega numa gira de Preto Velho, ele chega numa gira de Exu, ele chega numa gira, a própria gira dos malandros. Então, assim, as pessoas que cultuam ele na casa de Exu, de repente foram direcionados por alguém, e era assim que entendia, não existe conflito. O que eu gosto de deixar claro, justamente para que a pessoa não traga essa informação, não mantenha essa informação de que malandro é um Exu, porque senão mistura tudo. E a linha de trabalho deles é diferente, a linha de força deles é diferente. A gente vai se aprofundar mais sobre isso aqui, quando a gente estiver falando sobre eles, aí isso vai ficar bem claro, mas assim, é só para que entenda essa ideia, é que a linha de força deles, a linha de trabalho deles é diferente. Mas as pessoas que cultuam e que cuidam do seu malandro dentro da casa do Exu, sem culpas, sem medo, sem processos, e vai se percebendo, né, a necessidade de onde realmente está cuidando ali do seu malandro. Quanto ao guia o guia-chefe, né, como você está perguntando, eu falei sobre isso um pouquinho, né, um pouquinho antes da luz acabar e tudo a gente estava falando. Não necessariamente é o primeiro guia que você incorpora, mas quando você começa o seu desenvolvimento, é aquele guia que você sente mais presente. Por isso que, na maioria das vezes, é o primeiro guia que vai chegando, sim. É aquele guia que mais, com facilidade, fala com a tua essência, fala com a tua alma. Por isso que ele chega primeiro, porque ele é aquele que ele consegue se comunicar com você melhor, né? É claro que muitas vezes a pessoa não tem tempo nem de um desenvolvimento dentro de uma casa espírita, como foi o meu caso, eu incorporei muito criança, nunca tinha visto, não conhecia, mas na maioria das vezes as pessoas passam por um desenvolvimento, e esse desenvolvimento ele vai dando, sim, uma noção de qual é o guia que vai chegando ali mais próximo do médium. Entende? Não é uma regra, não é porque eu incorporei primeiro o caboclo que vai ser o caboclo, pode ser que seja a minha preta velha, mas é mais fácil ser realmente um guia que tenha uma ligação com o teu orixá e ter o guia que te desenvolveu primeiro, que trouxe as informações à tua mediunidade primeiro. Entendeu? Entendi. Gratidão, mãe. Nada, minha filha. Agora nós vamos entrar, olha que contracapa linda, nos caboclos. Vamos agora começar a falar um pouquinho sobre os guias de trabalho. Não montei nada muito grande nessa apostila, para ela não ficar grande demais. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer curiosidade que tenha, vamos falar, vamos perguntar para poder estar anotando, né? Procurei sintetizar ao máximo, mas vamos falar de todos eles. Então, agora a gente inicia pelos caboclos. Os caboclos são uma das linhas de trabalho mais reverenciadas e atuantes na Umbanda, representando a força da natureza, a sabedoria ancestral dos povos indígenas e a retidão de caráter. São espíritos de grande luz que atuam como guias e protetores, trazendo a energia da floresta para o terreiro e para a vida dos consulentes. Para o especialista, compreender a profundidade de sua atuação é essencial. A origem dos caboclos na Umbanda remonta à figura do indígena brasileiro, o nativo da terra. São espíritos que em vida foram guerreiros, caçadores, curandeiros e sábios das tribos. Após o desencarne, dedicam-se ao trabalho na Umbanda, trazendo consigo o conhecimento das matas, das ervas e dos segredos da natureza.
Eles representam a força telúrica do Brasil, a resistência e a conexão profunda com a Mãe Terra. Mitologicamente, os caboclos estão intrinsecamente ligados à vibração de Oxóssi, o orixá da caça, da fartura, do conhecimento e das matas. Muitos caboclos são considerados falangeiros de Oxóssi, atuando sob a sua irradiação e trazendo suas qualidades para o trabalho espiritual. No entanto, podem estar cruzados com outros orixás, como Ogum, que é o caboclos de guerra, Xangô, os caboclos de justiça, Nhançã, caboclos de vento, e o que lhes confere característica e atuação específica. Ou seja, nós temos caboclos trabalhando na linha de todos os orixás. Características de manifestação. Os caboclos se manifestam com uma energia forte, reta e imponente. Sua incorporação é geralmente firme, com postura ereta e movimentos que remetem à natureza, como o bater dos pés no chão, firmando a energia. O bradar, o grito de guerra ou saudação, e gestos que simulam a caça ou a manipulação de ervas. A voz costuma ser mais grave e pausada, transmitindo segurança e sabedoria. São entidades de poucas palavras, mas de grande profundidade. Seus conselhos são diretos, objetivos e sempre visam o crescimento e a retidão do consulente. Podem ser mais sérios ou até mais brincalhões, dependendo da sua falange e do orixá que os irradia, mas sempre mantém a dignidade e o respeito. As funções e áreas de atuação. A atuação dos caboclos é vasta e poderosa. Suas principais funções incluem a cura espiritual e física, através do conhecimento de ervas, passes energéticos e benzimentos. Abertura de caminhos, desfazem obstáculos, trazem novas oportunidades e direcionam para o progresso. A proteção, guardam o terreiro, os médios e os consulentes contra energias negativas e obsessores. As quebras de demandas atuam com força para desmanchar trabalhos de magia negativa. O aconselhamento, trazem sabedoria e orientação para as questões da vida material e espiritual. E o ensino, transmitem conhecimento sobre a natureza, os orixás e a própria Umbanda. Atuam em todas as áreas da vida, desde os problemas de saúde, financeiros, amorosos, até questões de desenvolvimento pessoal e espiritual. A saudação aos caboclos é Oque Caboclo, ou Oque Arô, esta última mais específica para caboclos de Oxóssi. Significa salvo caboclo ou salvo caçador. Os símbolos e as cores. Os símbolos dos caboclos são elementos de natureza e da caça. O arco e flecha representam a direção, a mira, a caça e a proteção. As penas, conexão com o alto, leveza e sabedoria. As folhas e ervas, conhecimento da cura e da natureza. O machado, para caboclos de Xangô, justiça e força. A espada, para caboclos de Ogum, luta, defesa e abertura de caminhos. As cores associadas são predominantemente o verde, das matas, esperança, a cura, o vermelho, força, vitalidade e guerra, podendo variar conforme o orixá de cruzamento. As ervas e ferramentas, os caboclos utilizam amplamente as ervas em seus trabalhos. Algumas das mais comuns incluem o guiné, proteção e limpeza, a arruda, descarrego e quebra de demandas, alecrim, energização e abertura de caminhos, a espada de São Jorge, a proteção e corte de energias negativas, a samambaia, limpeza e equilíbrio. Suas ferramentas de trabalho são o arco e flecha, o cachimbo para defumação e concentração de energia, o charuto para limpeza e direcionamento da fumaça, e, em alguns casos, lanças ou machados simbólicos. Alguns nomes de caboclos da Umbanda: 7 encruzilhadas, pena branca, 7 flechas, pena verde, arruda, mata virgem,
Folha Verde, Tupinambá, Ventania, Sete Raios, Beira-Mar, Rompe-Mato, Birajara, Peito de Aço, Sete Ondas, Águia Dourada, Araribóia, Rompe-Ferro, Pantera Negra, Treme-Terra, Sete Montanhas, Cobra Coral, Urubatão, Urubatão da Guia, Caboclo do Sol, Caboclo da Lua, Cachoeirinha, Arranca-Toco, Giramundo, Caboclo Roxo, Pedra Preta, Aimbiré, Acuré, Arranca-Toco, Acuré, Aimbiré, Bugre, Guiné, Giramundo, Yucatã, Jupuri, Ubiratã, Alho d'Água, Pedra Branca, Pedra Preta, Laçador, Grajaúna, Bacuí, Piraí, Suri, Serra Verde, Serra Negra, Tirateimas, Sete Águias, Tibiriçá, Viramundo, Cabocla Ema, Cabocla Jurema, Cabocla Jussara, Cabocla Iara, Potira, Iracema, Imaiá, Jaceguaia, Juruema, Jururena, Jupira, Jandaia, Araguaia, Estrela da Manhã, Tunué, Mirini, Suê. Bastante nome, né, gente? Eu trouxe para cá bastante nomes diferentes, né, de caboclos, até para que não trouxesse só 2 ou 3 daqueles mais conhecidos, porque é importante a gente abrir a nossa mente, né, para tantos nomes que chegam. E tem nomes que chegam para nós que, às vezes, a gente vê esse nome como caboclo, como preto velho e como Exu. Então, assim, se mistura muito também os nomes. Fala, Andréia. O meu, até hoje, ainda não vi, ou eu não entendi na época o nome dele, mas ele sempre disse que é Ori. Eu falei, Ori, só Ori? Aí, no dia que ele veio lá no centro, ele veio bater no peito e falou que era Ori. Depois, com o tempo, nos desenvolvimentos, né, aí o seu Ogum lá, que ele dirigia a parte do terreiro, chamou ele para conversar. Só que quando ele veio, ele não falava o português. Eu mal falo português, né? Imagina outra língua. Aí, então, ele chamou, aí ele foi conversando com ele, que era para o médio, e tentando buscar esclarecer mais a linguagem, né? Para que as pessoas, os consulentes, entenderem mais. E, assim, eu fiquei meio perdida, que, assim, na primeira vez, eu falei, estou incorporada, não estou? Sou eu, não falo isso? Eu fiquei numa guerra de pensamento horrível, achei que estava ficando doida na época, né? Isso já tem... Aí, com o passar do tempo, nos desenvolvimento, aí quando teve, lá no caso, só teve eu, de exemplo, né, que aconteceu lá. Aí focaram muito, assim, nesse direcionamento comigo, porque todos eles vieram falando normal, e ele não, ele vinha falando uma língua, não sei. Aí, muito devagar, ele foi começando a falar. E tem certas palavras que hoje ele não fala muito bem. Aí eu tenho que começar trabalhando isso, jogo um pouquinho para poder saber falar, né? Para as pessoas entenderem o que está falando. E ele falou que o nome dele é Orimatã, não Oribá, é Orimatã. Aí eu falei, já pesquisei, já perguntei, nunca vi esse nome. Aí agora aqui estou vendo, está escrito Urubatã. Tem Urubatão. Urubatão. Aí o dele falou que é Orimatã. Eu falei, será que eu entendi errado na época? Será que é Orimatã? Mas, minha filha, olha só, mas isso não faz diferença. O nome é algo que a gente precisa de um nome para que a gente possa identificar. Mas isso não faz diferença. A espiritualidade mais elevada deixa muito claro para nós que o nome é importante para nós que estamos encarnados aqui, sabe? Mas que para eles a importância do nome é mais para que eles sejam identificados. Então, assim, o nome que ele trouxer, o nome que der, o nome que muitas vezes realmente traz a mesma coisa como você está dizendo. Nós já falamos sobre isso, já estudamos sobre isso, mas volto a falar, né, sobre os guias, sobre aqueles que vão chegando falando em línguas. Tem a sua importância. Claro, da onde ele vem, a forma que ele se comunica, ele
ou trouxe essa necessidade inicialmente. Mas, na realidade, isso, conforme o médium vai se alinhando com o trabalho e o guia vai se alinhando com o trabalho, ele simplesmente deixa isso de lado. Por quê? Porque isso não tem importância para o trabalho espiritual que ele está fazendo aqui no Brasil, aqui na Terra. Então, assim, a importância é o que ele traz de informação, o que ele traz de conhecimento, o que ele traz de energia dentro daquele trabalho. Então, na realidade, se a gente for pensar, se chegar alguém aqui para nós, para nos dar um socorro em um momento de precisão, falando em outra língua, vai trazer muito mais desafios, tanto para quem quer nos ajudar, falando em outra língua, como para nós que estamos precisando de auxílio, porque a gente não vai conseguir se comunicar muito rápido. Então, a espiritualidade, na sua sabedoria, ela vai se adequando à forma de que nós possamos entender, porque o importante é justamente aquilo que eles vão trazendo de informação para nós. E o quanto eles puderem facilitar para que nós ainda, com a nossa imperfeição, a gente possa conseguir acessar todos os ensinamentos que eles trazem e receber da energia, né, que eles vêm trabalhar em nós, isso vai ficando cada vez mais distante daquilo que o médium captou dele inicialmente quando ele chegou. Porque naquele momento onde ele rompeu aquele portal de comunicação dele com você, ele trouxe aquela energia, foi a chegada dele, foi a forma dele. Mas, com o tempo, eles vão justamente se alinhando para a necessidade do trabalho. Ele vai se alinhando para que você cada vez mais compreenda, entenda e troque com ele. Porque tudo aquilo que é mais simples e que é mais fácil é muito mais natural para nós. Traz para nós um potencial realmente muito maior do que aquilo que tem dificuldades no caminho, desafios no caminho. Entende? Então, assim, até esse ponto, quanto mais você pedir, quanto mais você se conectar, quanto mais você for percebendo que a forma dele trabalhar, ou então, muitas vezes, quando o guia entende que ele não consegue fazer muito esse alinhamento, ele se afasta e dá caminho para outro, para que venha trabalhar realmente dentro daquela energia do movimento realmente que a Umbanda aqui no Brasil, né, precisa, porque não dá mais poder ao guia, nem mais poder ao médium, ele ter ou usar formas que não acrescente para nós de uma forma rápida, né? A não ser que seja aquele guia que venha só para trabalhar no ambiente, né? Não vai atender, não vai dar consulta, não vai fazer esse atendimento ali aos consulentes, vai estar ali só segurando aquele ambiente, trabalhando naquele ambiente, pode acontecer. Mas, agora, quanto ao nome, não tem importância alguma o nome que eles tragam, tá? Aqui eu botei um monte, até assim, como a cabocla Suê. Não é uma cabocla que a gente veja muito, que a gente escute muito, mas existe. Então, assim, na realidade, Ori, porque Ori é cabeça, né? Ori, na realidade, é cabeça. Ori quer dizer cabeça, quer dizer, ele chegou na sua coroa, ele chegou na sua cabeça, na sua mente ali, né? Agora, não se preocupa com essa coisa do nome, não. Tá, gratidão. Vamos lá? Semelhanças e diferenças com outras linhas. Os caboclos compartilham com os pretos velhos a sabedoria e a capacidade de cura, mas se diferenciam pela energia mais ativa e pela conexão com a natureza virgem. Com os Exus, compartilham a força na quebra das demandas, mas os caboclos atuam mais na irradiação e na limpeza sutil, enquanto os Exus trabalham na absorção e no esgotamento das energias densas. A principal semelhança é a retidão e a seriedade no trabalho. A ética de trabalho. A ética no trabalho com caboclos exige respeito profundo pela natureza, pela ancestralidade e pela lei divina.
Eles não compactuam com injustiças, fofocas ou atitudes desonestas. O médium deve manter a postura reta, a mente limpa e o coração aberto para ser um canal puro da sua energia. Nunca se deve pedir algo que vá contra o livre-arbítrio de outro ou que cause mal a alguém. A palavra do caboclo é lei e deve ser seguida com fé e disciplina. O estudo de caso prático, aí para a gente levar para o caderno, né? Um consulente chega ao terreiro desempregado há meses, com a sensação de que seus caminhos estão amarrados e que nada dá certo em sua vida profissional. Sente-se desmotivado e sem esperança. A atuação do caboclo. Um caboclo de Oxóssi, por exemplo, seria ideal para este caso. Ele faria um passe de descarrego para limpar as energias de estagnação e desmotivação. Em seguida, com o seu arco e flechas simbólicos, atiraria para abrir os caminhos, irradiando a energia da fartura e da oportunidade. Poderia indicar um banho de ervas, como alecrim e guiné, para energizar e atrair novas chances, além de aconselhar o consulente a manter a fé, a persistência e a buscar novos conhecimentos para se qualificar, mostrando que a ação humana é fundamental para a manifestação da ajuda espiritual. A reflexão: imagine que você precisa de força para iniciar um novo projeto ou superar um obstáculo. Qual caboclo você mentalizaria para te auxiliar? E por quê? Descreva como você sentiria a energia dele te impulsionando. Está dando para vocês pegarem aí a ideia desse estudo de caso e dessa reflexão, desse exercício prático? Como é que está sendo para vocês? Fala para mim, Rosana. Toda vez que eu aperto isso aqui, isso nunca funciona. Aí eu fico perdida. Estou conseguindo acompanhar sim. É porque eu vou acompanhando e vou fazendo as minhas anotações, conforme eu vou entendendo na minha cabeça. Mas, então, esse estudo de caso prático que a gente está trazendo nessa apostila, essa reflexão, esses exercícios, está ajudando a pensar um pouquinho mais sobre isso? Sim, sim. A senhora, eu dei uma viajada aqui lá em trabalho no centro, com a Cabocla Jurema trabalhando, atuando. Eu fui dei uma desligada aqui, fui lá. Uhum. A senhora falando sobre a pessoa, chega falando sobre caso de estou desempregada há muito tempo, nada anda, nada flui para mim. E assim, eu viajei aqui em histórias aqui na minha cabeça e fui lá. Com movimentos dela realmente fazendo isso, essa limpeza energética e depois direcionando como se fosse realmente atirando essas flechas aí para que possa ser irradiado no caminho da pessoa, simbolicamente, né? Mas eu realmente viajei aqui. Achei bem interessante, né? Tá trazendo sim, isso. Sim. Alguém mais quer falar sobre isso? Diz, Arirã. Como você perguntou para a Rosana, né, que é uma pessoa mais experiente, queria falar como uma pessoa iniciante, né, com relação à parte, a Rosana rindo, só porque eu falei palavra experiente. Para a gente que está iniciando, né, esqueci o nome agora. No desenvolvimento, é a palavra que eu queria usar. É interessante a gente ter essa conexão também sobre o que seria mais para frente, né? Quando a gente começar a atender, começar a receber outras pessoas, como é que vai ser? Então eu vou utilizar a erva para isso, ter essa conexão, eu acho que é interessante para a gente começar, acho que dá um norte, dá uma clareza maior, sabe, de como é que vai ser. A intenção é justamente essa, né? Fazer pensar que não é complicado, e a forma de trabalho, até quando a gente vê muitas vezes, né, o guia fazendo movimentos, e a gente às vezes não está entendendo muito bem o porquê daqueles movimentos, e tem um fundamento, né? Tem um propósito, na realidade, assim, no invisível, como a gente fala, né? Eles estão trabalhando energeticamente aquilo que a gente não vê, de forma que a gente também não vê,
mas que eles estão ali naquele movimento, e todos os movimentos têm a sua importância, né, do porquê que estão utilizando aquilo. E aí, quando a gente estuda, a gente vai percebendo e vendo as diferenças de um e de outro, né, de forma de trabalho. E eu acho que torna mais palpável também, né? Tipo, lógico que tem faz sentido, mas mostra pra gente, ainda não mediunizado, o sentido que possui. Então, acho que a gente consegue montar essa linha de raciocínio mais facilmente em momentos em que a gente não está mediunizado ainda. Interessante. É verdade, é verdade. Bem, vamos agora para os pretos velhos. Vamos agora estudar um pouquinho sobre eles. Alguém tem alguma dúvida em relação ao caboclo? Não. Que nós falamos de caboclo aí, deu para a gente entender bem. Leonardo achou que estava muito sintetizada essa apostila. Qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha, fala para a gente acrescentar, tá, gente? Vamos agora falar sobre os pretos velhos. Os pretos velhos são a própria personificação da sabedoria, da humildade, da paciência e do amor incondicional na Umbanda. São espíritos de antigos escravos que, após o desencarne, dedicam-se a auxiliar a humanidade, trazendo conselhos sábios, passes de cura e a força da ancestralidade. Para o especialista compreender a profundidade da sua atuação, é mergulhar na essência da caridade e da resiliência. Fala, Yelena. É que nessa questão sobre estar sintetizada a apostila, Leonardo pontuou aqui que não falou sobre firmezas, né, que teve na outra apostila, mas foi sobre as oferendas. A gente falou sobre os guias, né? E agora... Não, ao contrário. A gente falou sobre os orixás. E agora a gente está falando sobre os guias. Por isso que era melhor você estar falando. É isso. Aí se você poderia falar um pouquinho para a gente ir anotando aqui, ou, enfim, levantar essa bandeira aí. No caso, sobre as firmezas para os guias, que ele acha que não... É porque, assim, né? Como nós muitas vezes vamos... para aquela ideia da nossa casa, do trabalho da nossa casa, né? E lá na nossa casa ele montou bem legal, nós temos ali o informativo, né? Das firmezas, banhos e do trabalho realmente com cada guia de trabalho. Então, vamos lá, para a gente deixar gravado aqui, né, uma ideia do Leonardo, para acrescentar, principalmente para aqueles que vão chegar a esse vídeo depois e que não faz parte da nossa casa, então eu entendo que realmente a gente pode acrescentar rapidamente aqui, lá na parte do caboclo ainda, uma firmeza para o caboclo. Quando a gente, na nossa casa, a gente costuma orientar sempre que faça a firmeza e o banho, no dia da nossa gira, no dia do trabalho com eles, né? Mas os caboclos, a maioria das vezes, a pessoa faz a sua firmeza numa quinta-feira. As firmezas para o caboclo é uma fruta, qualquer fruta pega para caboclo. Existem linhas que falam que frutas ácidas não se deve colocar para caboclo, tipo tangerina, limão ou laranja ácida. Na nossa casa, nós não temos isso. Todas as frutas pegam para os caboclos. O charuto, a água de coco, a cerveja, a vela verde. Como nós estudamos ali, falamos, caboclo pega também o verde e o vermelho. Então, existe uma vela que ela é metade verde, metade vermelha, que também pode ser firmeza para caboclo. Então, quando você sabe de onde é o teu caboclo, se o teu caboclo é um caboclo de Ogum, acender uma vela verde com vermelho, você está ativando mais essa energia desse caboclo. Então, assim,
Eu falo sempre, quando a gente faz a firmeza para o caboclo, se a gente faz uma firmeza, e nessa firmeza a gente não está muito bem, e a gente pede esse caboclo para descarregar a nossa casa, ou para descarregar a gente, ou para curar a gente de uma doença, ou de uma indisposição, uma mágoa, uma dor, uma situação negativa qualquer que a gente esteja sentindo, que a gente está vivendo, quando a gente usa essa fruta nessa intenção, a gente depois deve depositar essa fruta numa grama, num jardim, numa mata, num cantinho da nossa própria casa, ou até jogar no lixo, depois das 24 horas. Quando essa fruta ela é depositada para a firmeza do caboclo, é somente em gratidão, oferecendo a ele uma energia de firmeza, de ascensão, de gratidão, para firmar a gente para aquela gira, para estar junto com a gente, para nos fortalecer, nos dando caminho. Ou seja, nós estamos com a nossa energia alta, nós estamos com a nossa energia positiva, essa fruta depois pode ser consumida. Nós podemos, depois que aquela vela apagar, depois que aquela vela acabar, ou se nós fazemos isso e vamos para a gira, quando nós voltamos, nós podemos utilizar aquela fruta. A gente pode comer, a gente pode fazer um suco, porque essa fruta está irradiada pela energia do caboclo. Então, deu para entender. Se fizermos para algo de descarga, de tirar de nós energias negativas, a gente descarta. Se fizermos na intenção somente de abundância, prosperidade, saúde, gratidão, positividade, a gente pode consumir essa fruta. A água de coco, a cerveja, eu não costumo colocar ou usar muito cerveja para caboclo, mas muita gente usa cerveja. Eu uso muito suco de caju, uso o vinho e uso a água de coco. O banho de caboclo é a mesma coisa. Eu utilizo qualquer erva para caboclo. Então, toda a mata é do caboclo. Todas as ervas pegam para o caboclo. O que a gente precisa somente diferenciar? Quais são as ervas de fortalecimento, de regeneração, e quais são as ervas de descarga, quais são as ervas que vai retirar de nós as negatividades que nós temos. Então, depende de como eu estou, qual a erva que eu vou escolher usar. Ou então, eu falo sempre, a gente faz um banho neutro, usa 2 ervas de energização e uma erva de descarga, que a gente balanceia esse banho. A gente faz esse banho com 3 ervas. Os banhos da nossa casa eu oriento sempre que a gente faça com 3, 5, 7 ervas, sempre no número ímpar, porque ele faz um movimento. Então, a gente sempre utiliza mais ervas de energização do que de limpeza. O que nos traz força, proteção, saúde e equilíbrio para as decisões difíceis. O que pedir ao caboclo? Proteção contra os inimigos espirituais, vitalidade para lutar e cura para as nossas doenças. Então, na realidade, quando nós estamos firmando ali, né, aos caboclos, a gente está irradiando, pedindo e agradecendo sempre. Deu para acrescentar, então, lá nos caboclos? Realmente poderia ter colocado isso, essas informações na apostila, né? Mas aí, quem está acompanhando pode... Léo está falando de colocar no grupo posteriormente, como se fosse um anexo à apostila. O que você acha? No grupo de estudo, né? Que aí as pessoas que não têm acesso é importante, acho interessante. E aí a pessoa adiciona, né, se ela imprimiu, ou se não, só salva junto no telefone, né, o PDF. É verdade. Como nós estamos na nossa casa, a gente deixa lá para todo mundo, né? É importante. A intenção é realmente auxiliar e propagar aqueles, né, que estiverem buscando. Então, vamos lá, os nossos pretos velhos, né? A origem e mitologia. A origem dos pretos velhos remete à memória dos africanos escravizados no Brasil,
que, apesar de todo sofrimento e injustiça, mantiveram a fé, a dignidade e a sabedoria ancestral. São espíritos que, em vida, foram curandeiros, benzedores, conselheiros e guardiões da cultura africana em terras brasileiras. Após o desencarne, retornam para trabalhar na Umbanda, trazendo a experiência de uma vida de provações e a capacidade de perdoar e de amar. Mitologicamente, os pretos velhos estão ligados à vibração de Omulu e Obaluaê, senhores da cura, da transformação e da passagem, e Nanamburuquê, senhora da sabedoria ancestral, da paciência e da evolução. Eles atuam nas linhas das almas, trazendo a energia da transmutação e do acolhimento. Sua sabedoria é fruto de uma vida de aprendizado e superação, e eles a compartilham com humildade e compaixão. Lembrando a vocês que existem pretos velhos de todas as linhas de orixás. Existem pretos velhos de Ogum, de Iemanjá, de Inhansã, né? Aqui, quando a gente fala, falando mitologicamente, porque os pretos velhos nos remetem à linha dos orixás mais velhos, né? Que é Omulu, Nanamburuquê e Obaluaê. Características de manifestação. Os pretos velhos se manifestam com uma energia calma, serena e acolhedora. Sua incorporação é geralmente suave, com movimentos lentos e postura curvada, remetendo à idade avançada. A voz costuma ser mansa, arrastada e cheia de doçura, transmitindo paz e confiança. Podem usar um cachimbo, um rosário ou um cajado como ferramentas de trabalho. São entidades de conselhos profundos e certeiros, que falam com parábolas e metáforas, convidando a reflexão e a reforma íntima. Sua presença traz uma sensação de paz e segurança, como a de um avô ou avó sábio, que nos acolhe e nos orienta sem julgamento. O que é interessante a gente pensar sobre isso, das características da manifestação. É importante a gente ir trazendo, né, para a nossa consciência o entendimento dos arquétipos que cada linha de trabalho traz. Porque esse arquétipo dos pretos velhos, a gente está falando, a gente vai lá na escravidão, a gente vai naqueles pretos velhos, aquelas pretas velhas, mas a gente também precisa entender e saber que os escravos, na sua maioria, eles viviam muito pouco, eles desencarnavam muito cedo. Então, na realidade, hoje nós vemos pessoas com 70, 80, 90 anos, em condições físicas até muito, como é que a gente vai falar, muito jovial, com uma aparência não tão arqueados, né? Não tão cansados. O que se remete muito quando a gente fala, e lembrando que são os arquétipos, é porque, na realidade, uma energia, eram escravos que já viviam muito cansados, muito castigados com a ação do tempo, com a energia do trabalho que eles eram obrigados a fazer. Então, o arquétipo vem dentro dessa ideia, mas se você for se aprofundar e conversar com pretos velhos, na realidade, muitos deles não viveram tantos anos. O preto velho que eu trabalho mesmo, ele desencarnou com 52 anos. Um homem com 52 anos hoje é um homem jovem, é um homem novo. Então, assim, na realidade, a gente ter esse entendimento que a gente fala dos pretos velhos, do vovozinho, da vovozinha, a nossa mente remete, né, para aquele velhinho muito velhinho, aquela velhinha muito velhinha, entendendo sempre. É o arquétipo daquele escravo que a gente pensa. Imagine um negro, uma negra, quando se coloca bem velhinho, ele já está realmente muito idoso. E na época da escravidão, não se viviam tanto tempo. E um outro ponto também, que é muito interessante também da gente lembrar, muitos daqueles escravos
como também os caboclos, ainda que iniciaram dentro do processo da Umbanda, muitos deles já encarnaram e reencarnaram muitas outras vezes, muitos deles são médicos, são padres, são missionários, são pessoas cultas, são pessoas de muitos outros caminhos espirituais, e que vêm neste arquétipo. Então, assim, para a gente trazer sempre para a gente que o que a gente precisa pegar de cada um desses guias de trabalho é o arquétipo da intenção, da ideia, do ensinamento, do que eles trazem, e não congelar aquela ideia do físico, do material, que nós somos muito levados a isso, né? Para que a nossa mente possa se expandir, é importante a gente ter essa consciência, né? Ter essa abertura de que, na realidade, ali é como se fosse uma roupagem que eles vestem para aquele momento. A intenção é a atuação do que eles querem passar, da informação do que eles querem passar, que é a sabedoria, é essa paz, é essa doçura, essa amorosidade que eles trazem, né? As funções e as áreas de atuação. A atuação dos pretos velhos é focada na cura, no aconselhamento e na elevação espiritual. Suas principais funções incluem a cura espiritual e emocional através de passes, benzimentos, defumação e a irradiação de amor. O aconselhamento sábio oferece orientação para problemas de relacionamentos, família, trabalho e questões existenciais. O descarrego e limpeza absorvem energias negativas e promovem a purificação do ambiente e do indivíduo. A quebra de demandas atuam na desativação de trabalhos da magia negativa, especialmente aqueles ligados a obsessões. Elevação espiritual incentivam a fé, a caridade, o perdão e a busca pela evolução pessoal. A conexão com a ancestralidade fortalecem os laços com os antepassados e a sabedoria ancestral. Atuam em todas as áreas da vida, especialmente onde há sofrimento, desequilíbrio emocional e necessidade de perdão e aceitação. A saudação aos pretos velhos é: adorei as almas. Os símbolos e cores. Os símbolos dos pretos velhos são elementos de sua vida terrena e da sua sabedoria. O cachimbo e o fumo, para defumação, concentração de energia e limpeza. O rosário, o terço, é a fé, a oração e a conexão com o divino. O cajado, a bengala, é o apoio, é a sabedoria, a firmeza. O toco de madeira é a humildade, a simplicidade e a conexão com a terra. O café, a oferenda e elemento de trabalho. As cores associadas são predominantemente o preto, da humildade, da sabedoria, do mistério, e o branco, a paz, a pureza, a luz, podendo incluir o roxo, que é a transmutação e a espiritualidade, em alguns casos. As ervas e ferramentas. Os pretos velhos utilizam ervas com propriedades de limpeza, cura e proteção. Algumas das mais comuns incluem a arruda, que é o descarrego e proteção, o guiné, que é a limpeza para afastar energias negativas, o alecrim, que é energização e paz, o manjericão, que acalma, harmoniza e eleva a vibração, a folha de café, é limpeza e prosperidade. Suas ferramentas de trabalho são o cachimbo, o rosário, o cajado, a bengala e, por vezes, panos brancos para cobrir a cabeça ou os ombros, simbolizando humildade e proteção. O preto velho usa muito também a cruz, né? Não foi falado aqui, mas uma ferramenta de trabalho que os pretos velhos gostam muito de utilizar é a cruz. Nomes de pretos velhos: Vovô Rei Congo, Pai Joaquim, Pai Antônio, Pai Benedito, Pai Jacó, Pai Chico, Pai Jorge, Pai Luiz, Pai Anastácio,
pai Anacleto, vovô Agripino, pai Benguela, pai Caetano, pai Cipriano, pai Congo, pai Dindó, pai Fabrício, pai Firmino de Angola, pai Francisco, pai Gregório, pai Guiné, vovô Gumercindo, pai Jacó, vovô Jeremias, pai Jerônimo, pai João Baiano, pai Jobá, pai Jobim, pai José da Angola, pai Julião, vovô Jurandir, pai Malaquias, pai Mané, pai Miguel, pai Roberto, pai Serafim, pai Serapião, pai Severino, pai Tomás, pai Tomé, pai Zé, pai Congo de novo, que já estava. Vovó Catarina, vovó Rita, vovó Joana, mãe Maria, mãe Sete Serras, mãe Cristina, mãe Mariana, Maria Conga, tia Maria, vovó Cambinda, vovó Cássia, vovó Ana, vovó Anastácia, vovó Filó, vovó Carolina, tia Chica, vó Ditinha, vó Barbina, mãe Benedita, mãe Cassiana, vovó Francisca, vovó Luísa, mãe Maria da Guia, vovó Manuela, vovó Chica, vovó Ana, tia Joana, vovó Maria Redonda, vovó Catarina, vovó Luísa, vovó Rita, vovó Gabriela, vovó Quitéria, vovó Mariana, vovó Maria da Serra, vovó Maria de Minas, vovó Rosa da Bahia, vovó Maria do Rosário, vovó Benedita, mãe Terezinha da Angola, tia Zefinha. Mais exemplo aí de alguns nomes. As semelhanças e as diferenças com outras linhas. Os pretos velhos compartilham com os caboclos a sabedoria e a capacidade de cura, mas se diferenciam pela energia mais branda, pela paciência e pela conexão com a ancestralidade e a linha das almas. Com as crianças, compartilham a pureza, mas os pretos velhos trazem a sabedoria da experiência, enquanto as crianças trazem a leveza e a alegria. A principal semelhança é o amor incondicional e a caridade. A ética do trabalho. A ética no trabalho com os pretos velhos exige humildade, paciência e caridade. Eles não toleram a arrogância, a impaciência ou a falta de fé. O médium deve estar disposto a ouvir, a aprender e a servir com o coração. Nunca se deve pedir algo que vá contra a lei divina ou que prejudique o próximo. A palavra do preto velho é um bálsamo para a alma e deve ser recebida com gratidão e respeito. O estudo de caso prático. Uma situação. Uma consulente está passando por um período de grande tristeza e angústia após a perda de um ente querido. Sente-se desamparada, sem forças para seguir em frente e com dificuldade de perdoar a si mesma por algo do passado. A atuação do preto velho. Um preto velho seria um guia ideal. Ele acolheria o consulente com um passe de radiação, de paz e de amor, acalmando seu coração. Com o seu cachimbo, faria uma defumação para limpar as energias de tristeza e de desânimo. Através de conselhos sábios e cheios de compaixão, ele ajudaria a compreender o ciclo da vida e da morte, a aceitar a perda e a encontrar o caminho do perdão, tanto para si quanto para os outros. Poderia indicar um banho de manjericão para acalmar, um chá de camomila para dormir melhor, sempre com a mensagem de que a fé e o amor são os melhores e os maiores remédios. A reflexão, o exercício prático. Em um momento de dificuldade ou angústia, como você buscaria a sabedoria de um preto velho? Que conselho você gostaria de receber dele para encontrar paz e resiliência? Alguém quer falar sobre isso? Vamos falar primeiro, então, da firmeza do preto velho. A firmeza do preto velho é o café, o cachimbo, cigarro de palha, um bolo de fubá, o mingau, a água de coco, a vela branca
ou a vela preta e branca. Um banho de cravo, um banho de canela, banho de manjericão, de arruda, de guiné. O que nos traz? Preto Velho nos traz aconselhamento, sabedoria, paciência, resignação para suportar os desafios da vida. E o que pedir? Conselho, paciência, fé nas provações da vida. Alguém quer falar alguma coisa? Nós hoje vamos encerrar o nosso estudo por aqui, vamos fazer a leitura do nosso tarô. Alguma coisa a acrescentar ou a falar sobre Preto Velho? Escutaram esse estudo de caso? Foi leve, deu para entender bem? Tudo bem, então, para todo mundo? Vamos lá, então. Faltam 15 minutos. No próximo estudo, nós vamos estar falando sobre os hereis, sobre as crianças, sobre a ibeijada na Umbanda. No próximo estudo, quem quiser pode trazer pirulito. Pode participar do estudo comendo pirulito. Vamos lá, vamos então estar nos conectando com o tarô. Vamos pedir licença, abrindo essa conexão com o povo cigano e não cigano, com toda a energia que possa estar trazendo olhos para ver, ouvidos para ouvir, que eu possa sentir o melhor direcionamento aqui e agora, que da minha boca saia somente boas palavras, que hoje o tarô possa trazer para nós um aconselhamento, se tivermos alguma pergunta específica, ou nos mostrar como será a nossa semana. Pedindo nesse momento a presença, a energia da minha amada mestra, amiga, Cigana Zaira, aqui e agora. Eu acho que ela está querendo que qualquer dia a gente monte uma mesa aqui. Ela está me intuindo para que eu faça a tiragem com 5 cartas hoje. Uma tiragem com 5 cartas é uma tiragem muito profunda, viu, gente? Se tiver alguém aí ou que vá ter acesso a esse vídeo, né? Mais para frente, com certeza algum fundamento tem para que essa informação tenha chegado a mim aqui e agora, né? Vamos buscar fazer aqui um alinhamento, então, de 5 cartas. Vou fazer essa orientação. Como a gente sabe, o tarô, né, ele tem muitas cartas. Então, eu vou aqui estar tirando da primeira carta número 1, eu estou tirando as 5 primeiras cartas para o direcionamento de quem escolheu a número 1. Agora, eu vou para as 5 cartas de quem escolheu o número 2. Vou agora para a carta número 3.
Vamos lá, se alguém tem pergunta, foca na pergunta. Se não tem pergunta, a gente foca na nossa semana. Não sei se vai ficar bem nítido aí para vocês. Vou tentar me fazer explicar aqui, né? A carta número 1 começa, a primeira carta, o 2 de copas. Não está focando muito bem, né? Os enamorados é a carta número 2, depois vem o sol, o mago e o valete de paus. O que trouxe de informação aqui, falando primeiramente para a nossa semana, né? É uma semana onde nós teremos uma troca emocional, um momento onde vamos precisar olhar para as nossas emoções. De repente, estamos assim em momentos de dúvida, né? de insegurança, momentos de tomar decisão, e é um momento que essa decisão está muito ligada ao nosso emocional. Então, o emocional está gritando muito aqui, pedindo que a gente tenha esse olhar que será importante. O valete de paus aqui fala sobre a importância do movimento, de pensar que vai ser preciso fazer esse movimento através de toda a indicação, toda a orientação, todo o conhecimento que você já tem e que será muito positivo. Então, o que me mostra? Pode ser um início de semana, como a gente fala da semana aqui, pode ser um início de semana que emocionalmente você esteja um pouco mais abalado, preocupado. Você vai precisar da troca, você vai viver um momento onde vai precisar de conversa, vai precisar de uma ligação com o outro, uma troca com o outro. A carta do 2 de copas aqui, junto com os enamorados, que é uma carta de dúvida, mas é uma carta positiva, ela fala que vai ser preciso fazer esse movimento das emoções, entender as emoções, mas isso está leve, isso não está como algo pesado, né? O valete de paus, ele vem aqui também trazendo que é o momento de começar. O valete é uma carta inicial, é uma carta de quem está começando um propósito, mas ele está começando e está começando a surgir ali os brotos da intenção dele, daquilo que ele realmente está buscando. Então, assim, essa busca, ele vai precisar confiar, querer realmente mudança, querer realmente transformação, mudar algo do que está se vivendo, para que ele possa colher o fruto aqui do sol. Então, assim, a leitura nessas 5 cartas traz para mim essa certeza de que é uma semana positiva, mas que emocionalmente algumas coisas vão precisar ser alinhadas, e serão alinhadas entre 2 pessoas. Não é você com as suas emoções, é você com o outro, é você com a situação que está envolvendo ali esse momento. Carta número 2 traz aqui o 4 de copas. Deixa só eu acertar elas aqui, porque tem umas cartas meias viradas. Deixa eu abrir elas junto com vocês, tá? O 4 de copas, depois vem aqui o 6 de copas, depois vem a carta da lua, a carta do eremita e a carta do mundo. O que ela vem trazendo para nós nessa leitura um pouco mais ampla aí? Situação aonde a gente inicia aqui, né? Com muitas historinhas na cabeça, com muitas preocupações, com muitos medos, com muitas inseguranças. Essa carta fala de uma pessoa que está criando histórias na sua cabeça, uma pessoa que, na realidade, emocionalmente, sabe aquilo que a gente fala, a pessoa está criando fantasma numa situação que não existe?
essa carta fala sobre isso, essa carta fala sobre aquela pessoa que empaca, que não sai daquilo, que não faz com que as emoções possam realmente se alinhar, porque ela está sempre pensando em algo que está do lado de fora, ela está sempre pensando em algo que está na imaginação dela, na criação dela. Junto com ela, vem essa carta que também fala de copas, né? É justamente mostrar que quando eu supero aquilo, essa harmonização da carta de copas, que fala das emoções, elas começam a se alinhar. Então, já mostra essa troca de emoções positivas, daquilo que eu tenho e que eu posso acrescentar no outro, e que eu posso acrescentar na situação que eu estiver vivendo ou que eu for viver, né? Mas, na realidade, é uma pessoa que pensa muito, se preocupa muito, se mantém muito ali na ideia de que é uma pessoa difícil de se abrir, o momento onde as coisas acontecerem se empacam um pouco, justamente por essa dualidade que existe, né, dentro dos sentimentos dessa pessoa. Essa carta, ela fala sobre isso, sobre uma introspecção, sobre o momento onde essas dúvidas, esse medo que tem aqui, ele grita muito, muito forte, no sentir dessa pessoa ou dessa semana, né? Ou no movimento dessa semana. Olha só, a carta do eremita vem firmar sobre isso. O eremita é aquele que ele para pensar. O eremita é aquele que ele precisa se isolar, silenciar, ele pensa muito para tomar qualquer decisão, para poder buscar sempre, está clareando muito as coisas para que ele possa direcionar, para que ele possa ver. O eremita, na realidade, ele já é aquele espírito, aquela força, aquela energia que já alcançou todo esse medo aqui da insegurança, toda essa dúvida que essas cartas trazem aqui. O eremita é aquele que ele chegou à decisão, ele chegou à conclusão, ele tem já a sabedoria para decidir, ele já tem esse movimento para ele poder deixar isso aqui para trás. Então, é uma semana que fala sobre o deixar essa insegurança, porque a última carta que veio é a carta do mundo. E a carta do mundo, ela fala justamente sobre aquilo de que você, fazendo todo esse movimento, você conquista tudo aquilo que já existe. Então, na realidade, é como se mostrasse que a pessoa que vive essa semana, ou o que acontecer nessa semana, ou na pergunta que você faz, traz muito aquela ideia de que parece que a situação é pior do que, na verdade, ela é. Parece que aquilo que você cria, ou pensa, ou espera, é pior do que ela é. Existe aqui uma sabedoria, existe a carta do mundo aqui fechando essa semana aqui também de uma forma bem positiva. E quem escolheu a carta número 3... Vamos lá, deixa eu tentar virar ela aqui, né? É a carta do trabalho. Se a minha nora escolheu, ela vai, porque ela sempre fala do trabalho. É a carta do imperador. Junto com ela tem aqui o 5 de espadas. Eu gosto de falar das cartas antes, porque quem conhece um pouquinho do tarô já vai associando, né? Aqui tem o 5 de espadas, ao lado tem a carta da imperatriz, a carta da justiça e o 6 de espadas. O que a leitura dessa carta vai trazer para nós sobre a semana? Fala sobre uma semana de conquista, uma semana de trabalho, uma semana onde estamos focados naquilo que vamos buscando aí como um propósito. Aonde o empenho, o esforço, o trabalho é necessário, em qualquer campo que seja, até mesmo no emocional, até mesmo em relacionamentos, tá? É importante estar focado, ter essa consciência do empenho, do trabalho, do foco, né? Essa carta fala muito sobre isso. Essa carta que está aqui ao lado, 5 de espadas, ele fala sobre
muito esforço, sobre muita luta, onde uns perdem, outros ganham, mas que, na realidade, todos estão perdendo. Essa carta ela fala de um momento onde precisa se deixar de lutar, precisa se abandonar as espadas, as ferramentas. Essa carta ela fala também sobre esse ponto de que muitas vezes você está vivendo lutas desnecessárias, porque existem muitas pessoas machucadas, muitas pessoas que se afastam, e mesmo aquele que aparentemente está com essas espadas à mão, ele, na realidade, ele olha para o passado, ele olha para aqueles que foram, ele olha para aquilo que também se perdeu. Então, na realidade, aqui se fala muito sobre um processo de uma luta, um esforço que muitas vezes está se fazendo dentro de um processo que está sendo desgastante. E depois dele vem aqui, né, a carta da Imperatriz. A Imperatriz vem ao lado da carta da Justiça. O que elas trazem para nós? A Imperatriz é aquela que ela sabe que não precisa fazer grande esforço para ela ter poder, para ela ter toda a força que ela tem. A Imperatriz é aquela que traz o novo. Eu falo sempre, essa carta, ela fala sobre o útero, o renascimento. Essa carta, ela traz aqui a abundância. Eu, quando dou o curso, eu falo muito que essa Imperatriz ela está levemente grávida. Ela está ali trazendo no seu útero a esperança do quê? Da liberdade, da construção. Ela está com o trono dela, com a coroa dela, o poder dela, sob um lugar livre. Ela não está em quatro paredes, né? Ela não está... Ela, na realidade, ela fala sobre essa conquista que a liberdade trouxe para ela. A liberdade em entender que eu não preciso lutar o tempo inteiro, eu não preciso dessa briga, dessa luta, desse trabalho incessante aqui, de todo esse desgaste. Por quê? Porque a justiça veio ao lado dela. A justiça é feita. Aquilo que vai ser preciso, aquilo que é necessário, isso naturalmente acontece. Por quê? Porque no centro das cartas estão justamente a carta da Imperatriz, dela que traz assim esse poder de justiça dela. Finalizando aqui com o 6 de espadas, e o que o 6 de espadas traz para nós? Traz o movimento aonde, nesse momento, eu posso utilizar todas as armas que eu tenho e seguir. Eu sigo com as minhas armas, eu sigo com aquilo que é mais importante para mim. Se a gente vê aqui nessa carta, essa mulher leva ao seu lado o seu filho. O seu companheiro está tendo ali o poder, a força de direcionar aquele barco, de levar aquele barco. Aonde as águas, as emoções, a gente vê que lá ao fundo tem aqui as plantações, a vida, ou seja, aquilo tudo que eu achei que era tão desgastante para mim, eu entendi que eu tenho essa força, que a justiça é feita e que eu posso seguir para outras direções, porque eu já fiz, eu já vivi o que eu precisava viver. Então, na realidade, eu posso sim mudar de caminho, eu posso sim entender que o processo de transformação, de mudança, muitas vezes é necessário na nossa vida, sem peso, sem dor, sem dificuldade, porque eu preciso ter o equilíbrio de que eu não preciso ficar lutando o tempo inteiro. Então, essa carta dessa semana chama muito para essa consciência, de deixar de lutar, de brigar, às vezes, por coisas que você vem brigando muito tempo, muitas vezes, e começar a seguir uma nova estrada, seguir um novo caminho, sem luta, sem briga, que essas lutas, muitas vezes, é mais de você com você mesmo. Tudo bem para vocês? Vamos lá agora, vamos para a nossa oração final. Estamos um pouquinho atrasados. Quem está aí com seu copo com água,
quem tiver a oportunidade de colocar a sua mão sobre o copo, se não, eleve o seu pensamento, a sua imaginação para um campo de luz muito, muito colorido, caindo sobre a sua água. E vamos agradecer por esse momento, pela oportunidade que tivemos. Agradeço a minha amada mestra, amiga Cigana Zaira. Agradeço pela sua presença ao meu lado, pelo seu axé, pela sua força, pela sua energia. Vamos, nesse momento, pedir a permissão para estar encerrando o nosso estudo dessa noite, agradecendo por tudo que aprendemos, por tudo que trocamos, agradecendo pela oportunidade que tivemos. Pedimos neste momento as bênçãos da regeneração, da cura, do acolhimento, da amorosidade, da saúde, da abundância, da prosperidade, do dinheiro, dos caminhos abertos. Pedimos o amparo e o apoio de todos os nossos orixás, nossos guias de trabalho, mentores, amigos espirituais, de Exu, Pombogira, Exu Mirim. Pedimos neste momento a energia e a força de toda a nossa egrégora. Tchau! Que o passar da carroça siga, 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 sempre em direção de uma nova estrada, de uma nova cidade, de um novo lugar. Entendendo que neste dia, aqui, onde vocês habitam, este sistema planetário, vivem hoje o momento da ressurreição, onde vocês denominam como a Páscoa, como o ensinamento que chegou até a vocês, é do renascimento. Recomeçar. Assim como nós, o povo cigano, vivemos durante toda a nossa passagem planetária, vivendo um dia de cada vez, começando todos os dias, recomeçando, deixando para trás tudo aquilo que cabia no caminho, tudo aquilo que ficava, simplesmente era esquecido. Larga, deixa ir, solta. E esta é a mensagem desta noite de hoje. Este dia é um dia para que vocês possam trazer ao coração de vocês o que vocês estão carregando a mais, o que vocês estão insistindo em arrastar, quais os apegos, quais os medos, quais as culpas, o que vocês estão insistindo em levar como uma mala pesada que não me deixa mudar, não me deixa transformar, não me deixa seguir. Entendendo que quando eu escolho começar uma nova história, uma nova vida, viver em um novo caminho, em uma nova cidade, em uma nova casa, eu escolho sim começar algo novo, entendendo que quando eu faço essas escolhas nas mudanças das minhas emoções, dos meus sentimentos, quando eu falo sobre o renascer, eu não estou falando em começar algo novo, como se fosse um bebê que nascesse e aparentemente para vocês nasce algo ou alguém que não tem marcas. Hoje já entendendo que este olhar é um olhar totalmente errado, porque a criança nova que chega traz as histórias velhas de suas vidas passadas, assim como quando caminhamos e escolhemos renascer, viver uma nova história, deixar ir as mágoas, as raivas, as irritações, os medos, as culpas, as tristezas, as inseguranças, não quer dizer que amanhã renasceremos como um novo homem curado e sem dores.
Quer dizer simplesmente que as marcas se tornam cicatrizes, que as marcas se tornam ensinamentos. Como nós, o povo cigano, para cada viagem que nos mudávamos, levávamos a experiência das aldeias anteriores, das cidades anteriores, dos amores anteriores, dos relacionamentos anteriores. Levávamos para nós a sabedoria de tudo que vivemos. E é esta a mensagem que trago hoje a vocês. Sim, hoje viveram aqui, no país de vocês, a ideia da ressurreição, do nascer de novo, onde vocês denominam como dia da Páscoa, mas tragam o ensinamento na alma que a ressurreição, o renascer, é seguir para uma vida nova, para escolhas novas, levando a sabedoria do homem velho que ficou. Opcha! Que todas as luzes que radiam aqui e agora, que todo colorido, toda a força e o poder da luz, que a luz amarela da grande mestra amiga cigana Zaira se faça presente em nossas vidas, trazendo a alegria, a prosperidade, a abundância, o dinheiro, a conquista de todos os sentidos de nossa vida. E que assim seja, assim já é. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão pelo estudo de hoje, por tudo que vivemos. Gratidão a vocês por estarem aqui. Beijo no coração de todos. Uma ótima noite para todos nós. Até quarta-feira.